Um surto coletivo, uma modinha de redes sociais, um chamado ao instinto feminino para a epidemia de mulheres solteiras depois dos 30, ou alguma espécie de conspiração satânica envolve essa questão dos bebês reborn. O que está por trás de toda essa loucura de bebês reborns? Olá, meus amigos do Novo Mundo, vamos aqui comentar todas essas questões em volta dessa modinha polêmica aí que tá todo mundo falando, né? E eu vou dar a minha humilde opinião nessa conversa aqui com vocês, tomando um vinho, né? E eu vou destrinchar o que eu descobri sobre tudo isso aí, beleza? O que eu descobri, o que eu acho, a minha opinião, enfim. Eu fiz uma pesquisa aprofundada, né? E vamos comentar tudo em volta aí dessa questão, beleza? Antes de mais nada, saibam que quando uma moda como essa aparece, né, dificilmente ela vem aleatoriamente, né? Quando ela vem muito organizada e definida, explode nas redes sociais e começa a causar problemas, né? Que é o que está acontecendo nas UPAs aí, né? Coitado do pessoal, dos plantonistas aí, né? E começa a causar burburinhos aí no debate público, né? Você pode ter certeza que tem coisa por trás. Não é apenas alguma loucura que viralizou, não. Presuma quase que sempre que tem algum objetivo oculto, né? Ou reação política por trás, entendeu? Ou seja, que tem alguém bancando isso, impulsionando esse tipo de coisa, ou nada mais é do que um reflexo de outras questões políticas e sociais, entende? Eu ficaria com a segunda, né? Eu que sou um pouco mais cético, ficaria com a segunda. Não acredito muito em conspirações. Acredito que isso é só uma reação política aí, muito em volta aí do feminismo, né? Do empoderamento feminino, que tirou ali o papel fundamental e básico da maioria das mulheres, né? E colocou elas numa loucura de mulher moderna e tal, que em certas partes tem suas vantagens, sim. Eu acho que a mulher tem que ter independência dela, tem que trabalhar e tudo mais, mas tem os efeitos colaterais disso aí, do exagero desse tipo de visão, né, por trás, né? E daí, eu tenho pra mim que é daí que nasce essa ideia aí dos bebês reborns, né? Mas pode ser que haja uma conspiração aí por trás disso aí, até porque quando isso bomba assim de maneira muito organizada, muito que não parece orgânico, parece assim que tem até uns agentes criando, né? Eu já vi vídeos onde as mulheres pegam, colocam o bebê na cozinha e elas chegam perguntando o que é que o bebê tá fazendo. E esses vídeos viralizam, né? É estranho, não parece uma coisa orgânica, parece que tem alguma coisa muito grande por trás disso daí, né? Algum poder oculto grande por trás disso daí. Ou eu posso estar enganado. E por eu ser mais cético e não gostar de me enganar, eu fico com a segunda opção, que é mais um reflexo ali mesmo de pautas feministas e loucuras de mulher moderna, né? Mas eu vou falar da primeira opção, que é possível, né? E o que eu vou falar nesse vídeo aqui, né, é as conspirações, as supostas conspirações por trás disso, né, e as questões sociais envolvidas, né, nisso. Vantagens, desvantagens, tudo isso eu vou falar. Sim, eu acho que há vantagens nisso tudo, eu vou falar depois pra vocês quais são, né, nessa coisa de bebê reborn, né? Vamos lá rapidinho, sem enrolação. Primeiro, sobre as conspirações por trás disso, né, eu vou logo iniciar com isso. Como vocês bem sabem, eu falei no começo, né, desconfie de alguma moda que bomba na internet assim que o algoritmo parece impulsionar mais. Ah, Totti, o algoritmo impulsiona porque muita gente falando, não sei o que. Tá, mas pra ter muita gente falando, tem que aparecer pra muita gente isso. Eu vejo um bocado de loucuras na internet o tempo todo. Eu não vejo loucuras assim bem piores que bebê reborn, né? Se você tem Twitter, você sabe do que eu tô falando. E eu não vejo bombar e virar tema, pauta de discussão e já ter loucos protestando em porta de UPA, né? De hospitais para ter o seu pneu em formato de bebê atendido, né? Ser só uma loucura, uma simples loucurinha, não. Tem um impulsionamento por trás disso. É o que eu sinto, né? É o que eu suspeito, né? Quase nunca isso surge do nada, né? Nesse caso, o que eu descobri aí, né, correndo atrás, fiz umas pesquisas aí, eu descobri teorias conspiratórias, aí eu já não sei se é verdade, se não é, né, que seriam empresas aí, né, que já estudam há bastante tempo, já fazem engenharia genética e engenharia social, né, a gente sabe que existem esses órgãos por trás dos governos e de grandes conglomerados econômicos. Isso já não é mais nenhuma teoria da conspiração, já é um fato. Quem viu aí o escândalo da USAID, né, nos Estados Unidos, sabe que esse tipo de coisa existe. E, pelo que eu soube, né, seria aí uma espécie de programação preditiva para que a sociedade passe por esse frenesi, né, vamos assim dizer, por esse período conturbado, né, e passe a achar normal pessoas com bebê de borracha
Porque com o tempo, porque assim, com uma loucura dessa história, né? Aí com o tempo as pessoas começam a achar normal. Tipo, por exemplo, gays andando de mão dadas na rua. Antigamente era uma coisa em que, né, o pessoal xingava, era risco até dos gays serem agredidos, né? Hoje em dia você vê casais gays aí andando de mãos dadas no shopping, então eu acho isso bom para eles, para os gays, né? Os gays têm direito disso, mas era o tipo de coisa que há 20, 30 anos atrás não era bem aceito, né? Hoje em dia o pessoal acha normal, então você chega com uma coisa, choca, e depois aquela coisa ela vai passando a ser normal, vai passando a ser aceitável para a maioria das pessoas comuns, né? Vai chegar um tempo, se essa moda não passar, que eu acho que vai, depois eu vou explicar o porquê, que as pessoas vão achar normal as pessoas terem bebê de borracha, né? E esses grandes poderosos, né, e políticos, eles sabem disso. Eles chegam com uma proposta para chocar, espera a poeira baixar e depois aquilo passa a ser normal. E seria um plano deles, uma espécie de programação preditiva, né, uma engenharia social para aquela proposta que já foi dada por eles, né, do transhumanismo, né? Seria uma espécie de preparação psicológica, psicossocial para o transhumanismo. Ou seja, você começa jogando bebês de borracha aí no mercado, né, na sociedade, as pessoas vão no começo xingar, achar estranho, depois todo mundo vai achar normal, e igual é achar pessoas trans e gays andando de mão dada normal, que isso particularmente eu não tenho nada contra. Depois vem aí a mistura, né, de Orga com Mecha, né? Quem assistiu IA, a Inteligência Artificial, um filme, se eu não me engano, de 1999, se eu não me engano, né? Sabe muito bem do que eu tô falando, que é a mistura de robô com inteligência artificial e partes humanas, né? E vice-versa, humanos misturando partes mecânicas e mecânicos misturando partes humanas e criando aí híbridos, né? Orga-mecha, né? E seria uma espécie de teste, né? Para que a sociedade, num futuro, não ache normal, com o passar do tempo, se acostume com esse tipo de loucura, né? E ache normal o tal do transhumanismo, certo? Então, será que isso é verdade? Será que não é? Cara, eu normalmente sou uma pessoa mais cética e não costumo abordar teorias da conspiração, ficar impulsionando essas ideias, mas do jeito que o mundo tá meio louco, né, eu já não duvido de mais nada, né? Mas essa foi a teoria da conspiração que eu descobri aí, que eu pesquisando, né, seria a conspiração mais forte por trás desse negócio de bebê reborn, né, ter bombado aí pela internet. É um teste, né? Eles querem testar a aceitabilidade da sociedade para objetos que imitam humanos perfeitamente, mas não são humanos. Depois, para enfiar ali uma mistura de Orga com Mecha, né? Ou seja, um robô com um cérebro humano ou um humano com um cérebro de robô, coisa que já acontece através da Neuralink, é uma espécie de humano com cérebro de robô misturado, né? Para a sociedade passar a aceitar esse tipo de coisa mais fácil, né? Bom, vocês acham que é verdade, que não é? Não sei, fica aí no ar, foi o que eu descobri. Bom, tirando essa parte conspiracionista, né, da coisa, tem o efeito político, né? Tem a parte política. Eu falei para vocês que eu ia falar da parte da conspiração, que todo mundo quer saber, né, no final das contas, né? A parte política resultante disso e a parte das vantagens e desvantagens, ao meu ver, sobre isso. Aí no final é só a minha opinião mesmo, que eu acho que vai acontecer. Com relação à parte política, né, eu claramente vejo isso aí como um efeito político, né, um efeito colateral político do feminismo e do mundo moderno aí, né, da mulher moderna do mundo moderno, né, que é um projeto feminino que deu errado, é uma crítica pesada que essas feministas e esses movimentos políticos costumam fazer com a mulher tradicional, aquela mulher que cuidava mais da família, trabalhava em casa, cuidava dos filhos, tinha filhos, né, reproduzia, ou seja, era uma mulher mesmo, né, com comportamentos e trejeitos e funções femininas, para essa mulher CEO do mercado financeiro que se comporta basicamente como um homem, né? Ela vira a caçadora, né? Eu acho que tem vantagens nisso, acho que as mulheres têm que ser sim, independentes, trabalhar, não depender de homem 100% não, mas eu acho que elas não devem deixar de exercer o seu lado feminino e o seu papel feminino, né? Ter filhos, famílias, ser uma mulher agradável, uma boa parceira. Porque o resultado, né, meu amigo, depois que passa dos 28 anos aí, beirando aos 30, né, você pode ver que quase sempre são mulheres acima de 30 anos comprando essas bonecas, né? O resultado é esse aí, né? O útero começa a gritar, né? Começa a mandar sinais para o cérebro.
elas completamente intoxicadas com essa ideia de que não podem se relacionar com macho, não podem depender de macho e não vão ter filho, isso e aquilo, compram um bebê de borracha para sanar esse instinto feminino, né? E o resultado é isso aí que vocês estão vendo aí, né? Antes isso era descarregado em gatos, né? Criava gatos, cachorros, né? Agora entrou aí na roda os bebês de borracha, né? Porque os gatos não são mais suficientes pelo visto, né? E quando tudo isso se unir a bebês que se movimentam e através de inteligência artificial conversam e vão... Gente, não vai demorar muito para esses bebês começarem a ter movimentos, né? Mexer os olhos e em seguida ter inteligência artificial para conversar com essas mulheres aí viúvas do feminismo, né? Não vai demorar muito para isso acontecer, não. Isso aí, eu acho que... Por um lado, eu acho que é uma moda que vai passar, mas por outro lado, há a possibilidade disso ter vindo para ficar. Por isso que eu tô falando. É estranho isso ter explodido dessa maneira. Pode ser que haja um impulsionamento aí de megacorporações com programação preditiva com objetivo de engenharia social para vender filhos feitos sob medida, né? Para mulheres que não terão filhos e não terão maridos no futuro, que eu estimo que será aí mais de 60% das mulheres muito em breve, né? E, cara, para botar um olhinho, um bracinho mexendo e uma inteligência artificial que conversa com você já tem hoje em dia, né? Na verdade, vocês nem sabem se eu sou uma pessoa real e posso não ser uma inteligência artificial aí, porque as inteligências artificiais já conversam bem até, né? Tem trejeitos, tem vícios de linguagem, cacoetes e melismas e timbres, né? Quem conhece o site do Eleven Labs e vê aquela quantidade de vozes que tem lá sabe do que eu tô falando, né? Tem voz mais séria, voz que fala mais rápido, voz feminina, enfim. Não dou uns 10 anos aí para isso estar extremamente evoluído e... Cara, facilmente as mulheres vão adotar gatos e comprar isso daí para substituir o instinto feminino que elas abandonaram lá com uns 20 anos, né, para viver a vidinha de carrossel. Vocês sabem, né? E substituir filhos que dão trabalho, às vezes não obedecem, fazem xixi, fazem cocô, gastam muito dinheiro e podem morrer antes dos 10 anos. Por bebês que vão ser sempre bebês obedientes, vão falar o que ela quer ouvir, são feitos de borracha, pode cair no chão que no máximo vai quebrar, mas você leva numa assistência técnica e conserta de novo. E todo o conteúdo dele vai estar na nuvem, né? Depois é só pegar e baixar num outro modelo, né? Então, tipo, é bem melhor, né? Ah, mas aí não é um humano e tal. Desde quando feminista gosta de humano, gente? Desde quando? Não gosta nem delas mesmas, vão gostar de um bebê humano, né? Então, o desdobramento político do mundo moderno, da mulher moderna, feminista e tal. Que eu não estou criticando. A mulher que quiser ser feminista tem pautas interessantes no feminismo, de certa forma, mas a gente sabe que essas coisas passam do ponto às vezes, né? E o resultado é isso aí. Quem quiser aderir, fique à vontade, né? Eu estou só aqui para fazer críticas e opiniões dos desdobramentos dessas coisas todas, né? Mas, enfim, então já falei da parte política, né? Agora vamos para vantagem e desvantagem, né? Bom, eu vou começando com as desvantagens, né? A principal desvantagem, ao meu ver, é ter olhos e ouvidos nessa hora, né? Ouvidos, né? Pro pessoal aí da saúde que vai ter que receber essas mulheres malucas da cabeça, né? Nas UPAs, né? Reclamando ali que o bebê de borracha tá com febre, né? Sendo que nem tem temperatura, né? E, cara, ter ouvidos nessa hora e olhos deve ser a pior coisa do mundo, né? E olhos, pra mim, que tô scrollando o feed aí do Twitter, né? E do Instagram e vendo esses absurdos satânicos, desses bebês satânicos aí, né? Essa é a desvantagem. A vantagem, ao meu ver, que eu tenho pra mim, uma opinião, isso aqui é uma conjectura, isso aqui é só minha opinião, tá, gente? Posso estar errado e tal. Mas é que a vantagem que eu tenho pra mim disso tudo, né? Que eu vejo é que o mundo, desde a década de 50, ao meu ver, o mundo, desde a década de 50, está passando aí por uma mudança de sentido e transformação, né? Transformação social e tal, para ecoar a loucura, né? Humana, né? Sempre o mundo passa por esses momentos de efervescência, né? Se tu for olhar ali a história desde a epopeia de Gilgamesh, da Suméria, tu vai ver nas tábuas lá, né, de escrita cuneiforme, que já estava escrito essas tramas humanas, né?
Não é hoje que seria diferente, né? E eu percebo que o pico disso tudo tá desde a década de 50 até os dias de hoje, ou seja, tem 70 e poucos anos. Poxa, Totti, mas um pico de 70 e poucos anos? Sim, às vezes o pico de efervescência social, né, ele dura 100 anos. Tá? Quem não lembra ali de 1700 para 1800, da primeira revolução industrial, né? Aí vinha ali escritores como Shakespeare, né, que criticava e falava dessas efervescências sociais da mudança do feudalismo para o industrial, né? Então, sabe, de 100 em 100 anos, a sociedade passa por esses picos de loucura, né? E eu vejo que começa ali desde a década de 50, com os hippies, né? Que hoje em dia são piada, né? São literalmente piadas em filmes e séries, né? Aí depois passou ali na década de 80 pelos neocomunistas, né? Que normalmente abarcou ali muitos artistas e cantores, né? A maioria dos cantores da década de 80, começo da década de 90, era tudo comunista ali, né? E hoje são piada também. Aí depois teve ali uma outra tentativa que foi a agenda woke, né? A agenda esquerdista. Normalmente essas merdas vêm sempre com esquerdistas, já repararam? Que começou ali em 2010, né? A agenda woke. E hoje em dia é piada também, né? Mas tá a piada nova deles é o boyceta, né? A boyceta, sei lá o quê. E hoje em dia virou piada. Aí depois teve ali 2015, aquela coisa meio isentona ali, meio neoliberal, né, vamos assim dizer, dos globalistas, né, que o Trump hoje está caindo de pau nessa galera toda aí, né, e está caindo como um castelo de carta. Quem lembra ali soube, né, do escândalo da USAID deve estar sabendo do que eu estou falando aí, né. Então, de tempos em tempos, né, se vocês repararem, de 20 em 20 anos, a sociedade vem com alguma loucura, normalmente tendendo à esquerda, frutos das loucuras esquerdistas, né, causando uma efervescência até tudo se aquietar e o mundo estabilizar, né? Eu acho que essa é só mais uma dessas coisas, né? Dessas modinhas aí da estupidez humana do mundo moderno, né? Essa é a vantagem, ao meu ver, porque é mais uma coisa que vai passar, que vai limpando, vai eliminando esses absurdos, né? Que eu posso estar errado porque podem ter vindo para ficar, né? E se tornar ali literalmente substitutos de bebês no futuro, né? Para mulheres ensandecidas aí por não terem marido e família, né? E isso pode ser visto como uma vantagem se você levar em consideração que o que é que essas mulheres... É melhor você deixar um bebê de borracha na mão dessas mulheres loucas, né? Para elas terem o que fazer, né? E não causarem problema para ninguém, do que elas não ter nada e todo mundo sabe que mente vazia é a oficina do diabo, né? Então dá aí o boneco delas para elas ficarem brincando e não encherem o saco de ninguém com isso daí, beleza? Bom, e as pessoas normais nessa história toda? Nós aqui, né, que estamos só observando isso e a gente não sabe do que isso vai dar, né? Bem, no que isso vai dar, né? Bom, eu tenho pra mim, gente, que a gente tem problema muito maior pra lidar do que ficar falando de mulher com bebê reborn, tá? Tem aí a hiperinflação, a grande crise aí que tá por vir, que certamente vai vir, ninguém sabe quando e onde, só sabe que vai acontecer, isso é uma certeza, tá? Mudanças políticas aí abruptas, né, e derrocada dos estados aí, transformações em reinos e feudos políticos, é o que está acontecendo no mundo moderno hoje, né? O mundo está voltando para o feudalismo político-econômico, né? Antes era o feudalismo vassalar, de vassalos e reis, né? Monarcas, né? Hoje a gente está entrando ali numa espécie de feudos políticos e econômicos. Eu vou falar muito disso nesse canal ainda, tá? Se vocês se inscreverem aí e ficarem atentos, vocês vão saber do que eu estou falando. E tem muitos canais que estão abordando esse tema hoje também, isso não é muita novidade aí para quem está esperto, para quem está atento. Eu aconselho para vocês o canal Revelar, ou o Casando Verbo, do Jason Rosa, né? Ele fala bastante desse tipo de coisa, tá? Não, isso não é teoria da conspiração. Vocês deveriam estar prestando bastante atenção nessa coisa para onde o mundo tá arrumando, tá? Fiquem espertos. Bom, deixem as malucas lá e os malucos, porque tem homem também que compra essas aberrações satânicas, né? Dos bebês reborns, que essa moda, ao meu ver, vai passar, né? E se não passar, vai ter uma utilidade, de certa forma, para os loucos, né? E literalmente funciona como terapia para pessoas loucas em manicômios, né? Pessoas mais velhas, por incrível que pareça, autistas, funciona para muitos autistas de graus elevados, né? Então tem a vantagem, gente, né? Não é porque você acha que é loucura que isso vai prejudicar você. Contanto que se acalmem loucos, né? Loucos de verdade e loucos por opção, eu acho que tem uma vantagem nisso aí. Bom, vamos ver
futura, né? Se preparem, mantenham a cabeça no lugar, guardem valores e bens, né? Perceba que eu não falei de guardar dinheiro, né? Falei valores e bens, né? Por quê? Porque dinheiro hoje em dia, nesse cenário de crise e hiperinflação, é lixo. Você só vai se matar de trabalhar e apenas entrar numa corrida de ratos para correr atrás da inflação, né? É o que se valoriza no tempo, né? É mais seguro, né? Tanto que tem... Cara, eu soube aí que tem chineses que compram até skin de jogos porque elas valorizam e perdem menos valor ao mesmo tempo, ao longo do tempo, né? Do que, por exemplo, até o dólar. O dólar ele vai perdendo valor ao longo do tempo. O real ele vai perdendo valor, dignidade, tudo ao longo de pouco tempo, né? Em meses você já vê essa transformação, né? Mas o dólar ao longo do tempo ele está perdendo valor também. E tem pessoas que compram skin de jogos, gente, né? Por exemplo, $100 e vendem a $2.000 depois de 1 ano, 2 anos, porque o skin de jogo está valorizando mais que o dólar. Olha o absurdo que o mundo tá, né? Esquisito, né? Mas é verdade. Então, não estou falando para vocês comprarem skin de jogos para investir. Não estou dando dica de investimento aqui, só estou falando que tem pessoas que usam essa estratégia, né? Porque valoriza com $1.000 de skin de jogo, em 2 anos vira $15.000, né? $1.000 guardado em algum investimento na bolsa de valores americana, esqueça do Brasil, essa aí você nem considera, né? Não rende tudo isso ao longo de 2 anos, né? Então, tem gente que usa essa estratégia aí, né? Ou seja, a pessoa ela não está comprando dinheiro, papel fiduciário, que é lixo, né? Ela está comprando bens, de certa forma, né? Aí esses bens podem ser um carro antigo, de colecionador, quadros, por isso que muitos bilionários compram quadros, casas, né? Terreno, por isso que muitos bilionários compram terrenos e fazenda, porque bens não desvalorizam, né? A depender do caso, na maioria das vezes não desvaloriza. Claro, pode acontecer catástrofes, os quadros se queimarem, enfim, você pode perder esses valores. Mas se os bilionários fazem isso há muito tempo, é porque alguma coisa tem envolto disso, né? Mas o dinheiro de papel lastreado em honestidade de político, né, fiduciário, né, daí que vem a palavra fiduciário, esqueçam, né, não tem muito que vocês tirarem daí. Mas enfim, esse aqui não é o tema desse vídeo, só um devaneio rápido que eu falei disso, né? Mantenham-se também, além disso, espiritualmente evoluídos e tranquilo, e contem comigo para atravessar essas correntezas aí. Abraços!